Você já sentiu um aperto no coração ao rezar pelo seu filho, sem saber se está pedindo da forma certa? Já se perguntou em silêncio se suas palavras realmente chegam até Deus ou se algo invisível está bloqueando essa oração? Já teve a sensação de que, mesmo rezando todos os dias, seu filho continua distante da fé, vulnerável, doente, confuso, cercado por más influências ou sofrendo ataques que você não consegue explicar? E se eu te disser que muitos pais e mães rezam com amor, mas esquecem palavras essenciais que mudam completamente o destino espiritual de um filho? E se eu te disser que o Padre Pio, um dos maiores místicos da Igreja, alertou com extrema seriedade que existem frases que nunca podem faltar quando uma mãe intercede por seu filho diante de Deus? Esta mensagem não é para todos, ela não aparece por acaso, não existe coincidência espiritual. Se você está ouvindo agora, é porque o Espírito Santo permitiu, ou porque o próprio Padre Pio intercede para que você receba esta revelação no momento certo. Há mães que rezam, mas não protegem. Há pais que pedem, mas não consagram. E há orações que, mesmo sendo sinceras, ficam incompletas. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que existem 3 frases que precisam ser ditas sempre ao rezar por um filho? Frases simples, mas profundamente espirituais, capazes de fechar brechas, cortar ataques do mal, restaurar caminhos, trazer cura, proteção e paz. Este ensinamento não é comum, não é repetido em qualquer lugar. É para quem busca verdadeira proteção espiritual para seus filhos e deseja vê-los guardados sob o olhar de Deus. O Padre Pio não falava isso por teoria. Ele viveu o combate espiritual como poucos. Portador dos estigmas de Cristo, com o dom do discernimento dos espíritos, da bilocação e de revelações profundas, ele via aquilo que os olhos humanos não enxergam. Ele conhecia as batalhas silenciosas travadas ao redor das famílias, especialmente dos filhos. Muitas mães o procuravam chorando, desesperadas, dizendo que seus filhos estavam perdidos, doentes, revoltados ou cercados por perigos invisíveis. E o Padre Pio, com dor no olhar e firmeza na voz, dizia que a oração de uma mãe é poderosa, mas precisa ser completa. Há relatos de noites em que o Padre Pio passou em oração intensa por jovens que nem conhecia pessoalmente, porque suas mães haviam pedido ajuda espiritual. Em algumas dessas noites, ele enfrentou ataques violentos do mal, oferecendo seu sofrimento para que aquelas almas fossem protegidas. E após essas batalhas, ele ensinava algo que guardava com zelo. Certas palavras não podem faltar quando uma mãe fala com Deus sobre um filho. E se este conteúdo toca seu coração, escreva nos comentários o nome do seu filho como um ato de fé e proteção. E se inscreva neste canal. Não é apenas uma inscrição, é uma forma de manter sua casa conectada à luz, à oração e à intercessão do Padre Pio. O Padre Pio ensinava algo que assustava e consolava ao mesmo tempo. Quando uma mãe reza por um filho, o céu inteiro se move, mas também o inferno se agita. Ele dizia que poucas orações têm tanto peso espiritual quanto a súplica de uma mãe feita com fé verdadeira. Porém, alertava com firmeza que muitas dessas orações se enfraquecem porque faltam palavras que alinham a alma humana com a vontade de Deus. O Padre Pio não falava isso como opinião pessoal. Ele falava a partir de experiências místicas profundas. Durante suas longas horas no confessionário, ele via realidades espirituais escondidas por trás das histórias contadas. Via lares abertos espiritualmente. Via filhos desprotegidos por brechas invisíveis. Via mães chorando diante de Deus, sem perceber que suas palavras, embora sinceras, não estavam completas. E era justamente nesses momentos que ele ensinava que certas frases não são apenas palavras, mas chaves espirituais.
Ele mesmo testemunhou batalhas espirituais violentas travadas em favor de jovens. Houve noites em que o Padre Pio foi atacado fisicamente pelo mal, após interceder por filhos que estavam afastados da fé, envolvidos em vícios, doenças inexplicáveis ou caminhos de perdição. Quando questionado sobre isso, ele dizia que muitos filhos sofrem porque ninguém os entrega verdadeiramente a Deus, apenas os apresenta. Existe uma diferença espiritual profunda entre pedir e consagrar, entre falar e confiar, entre suplicar e abandonar. Nada disso tem relação com superstição ou magia. O Padre Pio sempre foi absolutamente fiel à Igreja, aos sacramentos, à Eucaristia, ao Rosário, à Palavra de Deus e à tradição católica. Ele ensinava que a oração correta não força Deus, mas abre espaço para que Ele haja. Jesus mesmo disse que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome será ouvido. Mas o Padre Pio explicava que pedir no nome de Jesus exige uma postura interior específica, palavras que expressem entrega, confiança e obediência. Agora deixe-me te perguntar algo muito íntimo. Quando você reza pelo seu filho, você sente medo do futuro dele? Você sente angústia, preocupação constante, pensamentos de perda, doença ou afastamento de Deus? Você sente que carrega sozinha um peso que parece maior do que suas forças? O Padre Pio dizia que esses sentimentos não são sinais de fraqueza, mas alertas espirituais. Eles mostram que existe uma batalha acontecendo e que a oração precisa ser elevada a outro nível. Há um testemunho conhecido de uma mãe que procurou o Padre Pio desesperada, porque seu filho jovem havia se afastado completamente da fé e estava envolvido em comportamentos autodestrutivos. Ela dizia que rezava todos os dias, mas nada mudava. O Padre Pio ouviu em silêncio, olhou profundamente para ela e disse que sua oração era sincera, mas incompleta. Ele então a ensinou a mudar a forma de falar com Deus sobre o filho. Meses depois, esse jovem retornou à fé, confessou-se, mudou de vida e mais tarde testemunhou que sentia uma força invisível o afastando do mal nos momentos mais críticos. É aqui que o mistério começa a se revelar. O Padre Pio afirmava que existem palavras que blindam espiritualmente um filho, palavras que fecham portas ao mal e abrem caminhos de graça. E essas palavras não são muitas, mas precisam ser ditas com consciência, fé e constância. Agora, prepare o seu coração. O que vem a seguir não é comum, não é leve e não deve ser ouvido com distração. As revelações que o Padre Pio deixou sobre essas frases carregam um peso espiritual profundo. E cada uma delas pode mudar completamente a forma como você reza pelo seu filho. Antes de revelar a primeira frase, é necessário compreender algo que o Padre Pio repetia com gravidade. Quando uma mãe reza por um filho, ela não fala apenas com palavras, ela se posiciona espiritualmente. E esse posicionamento define se a oração será apenas um pedido humano ou um ato que move o céu e desarma o inferno. O Padre Pio dizia que muitas mães pedem proteção, mas continuam espiritualmente presas ao medo. Pedem bênçãos, mas não entregam o controle. Pedem cura, mas não confiam plenamente. E o mundo espiritual percebe isso. Por isso, ele ensinava que a primeira frase nunca pode faltar, porque ela estabelece quem governa verdadeiramente a vida do filho. A primeira frase revelada pelo Padre Pio era dita sempre com os olhos fechados e o coração firme. Senhor, eu entrego meu filho completamente em tuas mãos. Essa frase parece simples, mas carrega um peso espiritual imenso. O Padre Pio explicava que enquanto uma mãe diz, meu filho, o céu escuta com ternura, mas quando ela diz, teu filho, Senhor, o céu assume responsabilidade. Essa entrega não é abandono, é confiança radical. É reconhecer que Deus ama aquele filho mais do que qualquer mãe humana poderia amar.
Há relatos de que o Padre Pio interrompia mães no meio da oração quando percebia que elas pediam proteção, mas continuavam tentando controlar o destino do filho. Ele dizia que isso criava uma brecha espiritual, porque o medo contradiz a fé. A Sagrada Escritura afirma que quem confia no Senhor não será confundido, e o Padre Pio reforçava que essa frase fecha portas ao mal, porque declara publicamente, no mundo espiritual, que aquele filho pertence a Deus. Quando uma mãe não faz essa entrega verdadeira, ela carrega sozinha um peso que não foi feita para carregar. O resultado é angústia constante, insônia, medo excessivo e até doenças emocionais. O Padre Pio dizia que o mal se aproveita dessas brechas emocionais para atacar famílias inteiras. Por isso, ele insistia que essa frase fosse dita todos os dias, especialmente nos momentos de maior preocupação. A segunda revelação do Padre Pio vinha sempre acompanhada de um silêncio profundo. Ele ensinava que depois de entregar o filho a Deus, era necessário blindá-lo espiritualmente com palavras específicas. Ele dizia que existem perigos que não são visíveis, mas são reais, e que muitos filhos sofrem ataques espirituais sem que os pais percebam. A segunda frase era: pelo sangue de Jesus, protege meu filho de todo o mal visível e invisível. O Padre Pio tinha uma devoção profundíssima ao sangue de Cristo. Ele afirmava que o sangue derramado na cruz continua ativo espiritualmente e é a maior arma contra o mal. Em diversas ocasiões, durante batalhas espirituais intensas, ele invocava o sangue de Jesus e testemunhava o recuo imediato das forças malignas. Ele ensinava que muitos pais pedem proteção de forma genérica, mas não invocam explicitamente o poder redentor de Cristo. A Bíblia diz que fomos comprados por alto preço, e esse preço foi o sangue de Jesus. Ao pronunciar essa frase, a mãe recorda ao mundo espiritual que aquele filho já foi resgatado, já pertence a Cristo, já está marcado pela redenção. O Padre Pio alertava que quando essa frase não é dita, o filho pode ficar espiritualmente exposto a influências negativas, más companhias, vícios, doenças inexplicáveis e confusão interior. Ele acompanhou jovens que sofriam opressões espirituais intensas e, após orientar suas mães a rezarem dessa forma específica, viu mudanças claras e profundas acontecerem. A terceira revelação era a mais difícil para muitas mães, porque exigia um nível de fé que ultrapassa o controle humano. O Padre Pio dizia que essa frase separa quem apenas pede de quem confia verdadeiramente em Deus. Ele afirmava que sem essa frase a oração fica incompleta. A terceira frase era: seja feita a tua vontade, Senhor, mesmo quando eu não entender. Ao dizer isso, a mãe não está desejando sofrimento para o filho, mas reconhecendo que Deus enxerga além do presente. O Padre Pio explicava que muitas dores existem porque resistimos à vontade divina, tentando impor nossos próprios planos. Ele mesmo ofereceu sua vida inteira em obediência absoluta, mesmo sem compreender plenamente seus sofrimentos. Ele dizia que quando uma mãe pronuncia essa frase com sinceridade, algo profundo acontece. A ansiedade diminui, a paz começa a entrar no coração, e Deus encontra espaço para agir com liberdade. Jesus, no Getsêmani, ensinou essa oração suprema, e o Padre Pio seguia esse mesmo caminho de entrega total. Quando essa frase não é dita, a mãe pode até rezar, mas permanece presa ao medo do futuro, à insegurança e à desconfiança. O Padre Pio alertava que isso impede muitas graças de se manifestarem, porque Deus não força sua vontade, ele espera a confiança. Essas três frases, ensinadas pelo Padre Pio, não são fórmulas mágicas. São expressões de fé madura, alinhadas com o Evangelho, com a tradição da Igreja e com a experiência mística de um santo que viu o invisível e enfrentou o mal diretamente para proteger almas.
Agora você compreende por que ele dizia que nunca se deve rezar por um filho sem essas palavras. Elas entregam, protegem e confiam. Elas fecham brechas, acalmam o coração e permitem que Deus haja plenamente. Padre Pio ensinava que muitos pais sofrem não porque Deus se ausentou, mas porque a oração ainda não alcançou sua forma mais madura. Agora você já sabe o que antes talvez intuía, mas não conseguia nomear. O problema espiritual que impede a proteção plena do seu filho não é falta de amor, nem falta de fé, mas a ausência de entrega total, de blindagem espiritual consciente e de confiança na vontade divina. Quando o Padre Pio orientava uma mãe, ele não a enchia de palavras complicadas. Ele a conduzia a um lugar interior onde a alma se ajoelha diante de Deus e reconhece seus limites. Ele dizia que a oração verdadeira começa quando a mãe deixa de lutar sozinha e permite que Deus lute por ela. Essas 3 frases reveladas não são apenas palavras ditas com os lábios, mas decisões tomadas no coração. A partir de agora, o Padre Pio ensinaria que você deve reservar um momento específico do dia para rezar pelo seu filho, mesmo que seja breve, mas feito com atenção, reverência e fé. Ele recomendava que, se possível, a oração fosse feita diante de uma imagem de Cristo ou de Nossa Senhora, com o coração em silêncio antes de falar. Em seguida, pronunciar as 3 frases com calma, como quem deposita algo precioso nas mãos de Deus. O Padre Pio dizia que quando essas palavras são ditas com constância, algo começa a mudar primeiro dentro da mãe. A ansiedade diminui, o medo perde força e a paz começa a ocupar espaço. E quando o coração da mãe se transforma, o céu age sobre o filho. Ele afirmava que muitas curas, conversões e libertações começaram não no filho, mas no coração de quem rezava por ele. Ele próprio testemunhou frutos impressionantes desse ensinamento. Jovens afastados retornaram à fé, filhos doentes apresentaram melhoras inexplicáveis, famílias antes em conflito reencontraram a paz. O Padre Pio nunca prometeu ausência de dificuldades, mas garantia que quando a oração é feita dessa forma, nenhuma dor é em vão e nenhuma lágrima fica sem resposta. Ele dizia que Deus age no tempo certo, da forma certa, mesmo quando o ser humano não compreende. E essa confiança abre caminhos onde antes havia apenas bloqueios. A palavra de Deus afirma que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Padre Pio viveu isso na própria carne e ensinava que o amor verdadeiro confia, mesmo na escuridão. Agora você não reza mais como antes. Agora você reza com consciência, com autoridade espiritual e com entrega. O que antes parecia confuso começa a se alinhar. O que parecia perdido começa a ser tocado pela graça. O Padre Pio diria que, a partir deste momento, sua oração não é apenas um pedido, mas uma entrega que transforma destinos. Se este ensinamento chegou até você, não foi por acaso. O Padre Pio dizia que Deus conduz as almas sedentas exatamente aos lugares onde encontrarão luz, proteção e direção espiritual. Ao ouvir estas palavras, você já deu um passo importante para proteger seu filho. Mas essa caminhada não precisa ser solitária. A fé se fortalece quando é alimentada constantemente. Inscrever-se neste canal não é apenas um gesto técnico, é uma decisão espiritual. É escolher permanecer em contato com mensagens que fortalecem a oração, iluminam a mente e blindam o coração contra o medo, a desesperança e as investidas do mal. O Padre Pio sempre alertava que a alma precisa ser nutrida diariamente, assim como o corpo, para não enfraquecer diante das batalhas invisíveis. Padre Pio ensinava que a fé verdadeira precisa ser vivida, não apenas escutada. Ele dizia que quando uma alma recebe um ensinamento espiritual e não o coloca em prática, essa graça se enfraquece com o tempo.
Por isso, após revelar essas 3 frases tão profundas para rezar pelos filhos, ele sempre convidava as mães a um compromisso concreto com Deus. O desafio espiritual que o Padre Pio propõe é simples, mas exige sinceridade de coração. Durante os próximos dias, você irá separar um momento fixo do dia para rezar exclusivamente pelo seu filho. Não importa se serão 5 ou 10 minutos, mas esse momento deve ser vivido com atenção, silêncio interior e fé. Antes de iniciar, respire fundo, aquiete o coração e lembre-se de que Deus está presente. Em seguida, você irá pronunciar lentamente as 3 frases que hoje foram reveladas, não como alguém que repete palavras, mas como uma mãe que entrega o que tem de mais precioso. O Padre Pio dizia que, ao repetir essas frases diariamente, algo começa a ser reorganizado no mundo espiritual. Brechas se fecham, medos se dissolvem e a proteção divina se intensifica. Ele alertava que esse desafio não deve ser feito com pressa ou distração. Deve ser um ato consciente de confiança. Mesmo nos dias em que o cansaço for grande, mesmo quando a dúvida tentar se aproximar, permaneça fiel. O Padre Pio afirmava que a constância é uma forma silenciosa de fé que agrada profundamente a Deus. A recompensa espiritual desse desafio não é apenas externa. Muitas mães relatavam ao Padre Pio que, após alguns dias, sentiam uma paz que não sentiam há anos. Algumas percebiam mudanças sutis no comportamento dos filhos, outras recebiam forças para enfrentar situações difíceis, e outras simplesmente sentiam que já não estavam sozinhas. O Padre Pio dizia que essa paz é sinal de que Deus já começou a agir. Como compromisso público de fé, escreva nos comentários a frase: "Eu confio meus filhos a Deus". Esse gesto simples é uma forma de selar espiritualmente esse desafio e unir sua oração à de tantas outras mães que também buscam proteção e luz para suas famílias. O Padre Pio acreditava profundamente na força da oração feita em comunhão. Comece hoje, não adie. O mundo espiritual não espera e a graça também não. E se esta mensagem pode ajudar outra mãe que sofre em silêncio, compartilhe este vídeo. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém, assim como alguém foi instrumento para que esta mensagem chegasse até você. Agora, permita que tudo se aquiete. O Padre Pio ensinava que quando a oração chega ao seu ponto mais profundo, o coração precisa silenciar para que Deus fale. Onde você estiver, faça um pequeno esforço interior. Feche os olhos por um instante. Afaste os pensamentos agitados. Respire lentamente. Este é um momento sagrado. O Padre Pio dizia que quando uma mãe se coloca diante de Deus com humildade, o céu inteiro se inclina para escutar. Não importa quantas falhas você tenha cometido, quantas vezes sentiu medo ou desespero. Neste momento, você é apenas uma mãe, um pai, um coração que ama e confia. Coloque agora espiritualmente seu filho diante de Deus. Veja-o com os olhos da alma. Veja seu rosto, sua história, suas dores, seus caminhos. E com a mesma fé que o Padre Pio tinha quando enfrentava o invisível, comece a rezar comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e de amor infinito, neste momento eu coloco diante de Ti aquilo que tenho de mais precioso. Tu conheces meu coração, conheces minhas angústias, conheces as noites em que chorei em silêncio por meu filho. Hoje eu não venho exigir, nem controlar, nem duvidar. Hoje eu confio. Senhor, eu entrego meu filho completamente em Tuas mãos. Ele é Teu antes de ser meu. Tu o criaste, Tu o sustentas. Tu conheces cada batalha que ele enfrenta, inclusive aquelas que eu não consigo enxergar. Recebe-o agora, Senhor, como uma oferta de amor e confiança. Pelo sangue precioso de Jesus, derramado na cruz por amor, eu peço proteção total sobre a vida do meu filho, que esse sangue o cubra, o guarde, o defenda de todo mal visível e invisível,
que nenhuma força contrária tenha poder sobre ele, que toda influência negativa seja afastada, que toda enfermidade, medo, confusão ou opressão seja tocada pela tua graça. E mesmo quando eu não entender, Senhor, mesmo quando o caminho parecer difícil, mesmo quando o silêncio doer, eu digo com fé: seja feita a tua vontade. Ensina-me a confiar mais do que temer. Ensina-me a descansar mais do que controlar. Ensina-me a esperar com esperança. Padre Pio, servo fiel de Deus, que conheceste o sofrimento, o combate espiritual e a força da oração, intercede agora por mim e por meu filho. Coloca-nos sob tua proteção. Ensina-nos a perseverar. Defende esta família das armadilhas do mal e conduz nossos passos para mais perto de Cristo. Senhor Jesus, entra neste lar. Restaura a paz. Fortalece os laços. Cura as feridas visíveis e invisíveis. Que o teu Espírito Santo repouse sobre esta casa, sobre este coração, sobre este filho amado. Que a ansiedade se transforme em confiança. Que o medo se transforme em fé. Que a dor se transforme em esperança. Permaneça alguns segundos em silêncio. O Padre Pio dizia que nesse silêncio Deus age. Não force pensamentos, apenas confie. A oração foi ouvida, a entrega foi feita, o céu já começou a se mover. Que a paz de Cristo permaneça em você, que seu coração descanse e que, a partir de hoje, você caminhe com mais fé, mais confiança e mais luz.